Olá, hoje vamos falar de histogramas. Mas o que são histogramas? Um histograma é um gráfico de barras que agrupa dados e onde as barras estão adjacentes umas às outras. São gráficos utilizados na indústria, nas finanças, na medicina e em muitos outros setores. Mas antes, vamos começar por analisar alguns termos muito usados na estatística, como é o caso de população estatística. A população estatística é um conjunto de elementos sobre os quais podem ser feitas observações e recolhidos dados relativos a uma característica comum. Por exemplo, se formos fazer um estudo estatístico sobre a idade ou a profissão dos funcionários de uma fábrica, a população estatística é o conjunto de todos os funcionários da fábrica. Mas se formos fazer o estudo estatístico do tempo de duração das lâmpadas produzidas num dado dia numa fábrica, a população é o conjunto das lâmpadas observadas. A cada elemento da população chamamos unidade estatística. No caso dos funcionários, é cada um dos indivíduos. No caso das lâmpadas, é cada uma das lâmpadas. Outro termo utilizado é variável estatística, que consiste na característica que se pretende estudar. Por exemplo, nos casos apresentados anteriormente, são variáveis estatísticas a idade e a profissão. O tempo de duração das lâmpadas também é uma variável estatística. Temos assim tipos de variáveis estatísticas diferentes. Algumas são qualitativas, como é o caso da profissão de cada funcionário. Outras são quantitativas, como é o caso da idade e do tempo de duração das lâmpadas. As variáveis quantitativas podem ser discretas, que é o caso da idade de cada funcionário. Reparem, sabemos que, por exemplo, entre 25 anos e 26 anos não é possível obter nenhum dado. Habitualmente, quando se pergunta a idade a alguém, a resposta é um número inteiro. Diz-se que tem 25 anos ou 26 anos. Não dizemos 25,6 anos. Por isso, dizemos que a idade é uma variável quantitativa discreta. Mas as variáveis quantitativas também podem ser contínuas, que é o caso do tempo de duração da lâmpada, onde é possível qualquer valor num certo intervalo. Por exemplo, uma lâmpada pode durar 32,2 horas, ou 32,3 horas, ou 45,6 horas, e assim sucessivamente. Por isso, dizemos que o tempo de duração da lâmpada é uma variável quantitativa contínua. Vamos agora ver um exemplo a partir do qual vamos organizar dados, fazer uma tabela de frequências e construir um histograma. Diz assim: ao longo do mês de novembro de um dado ano, registaram-se as seguintes temperaturas máximas diárias em Lisboa em graus centígrados. E dão-nos aqui uma tabela com dados onde cada dado corresponde à temperatura máxima em cada dia. Vamos então começar por organizar os dados. Para organizarmos os dados, vamos agrupar os dados em intervalos que se designam por classes. Vamos começar para já por encontrar e registar o mínimo valor da distribuição. Vamos então aqui aos nossos dados e vamos ver qual é o menor valor.
Ora, cá está ele, 12,2. Então, vamos escrever 12,2. Agora, vamos descobrir o maior valor da distribuição. Vamos ver os valores e cá está, 18,3. Então, o máximo valor da distribuição é 18,3. Podemos assim já determinar a amplitude da distribuição, fazendo a subtração entre o máximo valor da distribuição e o mínimo valor da distribuição, ou seja, 18,3 menos 12,2, que é igual a 6,1. Para agrupar os nossos dados, vamos considerar classes de amplitude 2, ou seja, cada intervalo terá de amplitude 2 unidades, sendo que o nosso primeiro intervalo vai começar em 12,2, que é o nosso valor mínimo. Então, e com quantas classes vamos ficar? Bom, é muito fácil fazer esse cálculo. Se a amplitude da distribuição é 6,1 e queremos classes de amplitude 2, fazemos 6,1 a dividir por 2, que é igual a 3,05. Mas podemos fazer 3,05 classes? Pois não. O número de classes tem de ser um número inteiro. Então, como 3,05 está entre 3 e 4, nós vamos ficar com 4 classes, de modo a abranger todos os dados. Vamos então construir a nossa tabela de frequências absolutas e frequências relativas. Estes são os nossos dados. Temos 30 dados e já sabemos informações acerca da nossa distribuição. Sabemos que o mínimo valor da distribuição é 12,2, o máximo valor da distribuição 18,3 e que vamos fazer 4 classes de amplitude 2. Vamos então começar a construir a nossa tabela. Vamos começar por escrever os cabeçalhos. Classes, frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa em percentagem. Agora vamos escrever as nossas classes. A primeira começa aqui em 12,2 e como a amplitude é 2 unidades, vai de 12,2 a 14,2. Agora reparem que o intervalo é fechado no extremo inferior da classe e é aberto no extremo superior da classe e vai ser sempre assim. As nossas classes todas são sempre fechadas no extremo inferior e abertas no extremo superior. Significa isto que o nosso intervalo vai de 12,2 a 14,2, não incluindo o 14,2. Ora, se o 14,2 não está incluído na primeira classe, então vamos ter que escrevê-lo na segunda classe. Então, a segunda classe vai de 14,2 a 16,2. Cá está, amplitude 2 unidades e intervalo fechado no extremo inferior e aberto no extremo superior. Seguindo o mesmo raciocínio, temos a terceira classe e a quarta classe. Vamos agora calcular a frequência absoluta de cada classe. Ora, de 12,2 a 14,2,
não incluindo 14,2, vamos ver quantos dados temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, significa que a nossa frequência absoluta é 9. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda classe. Vamos ver quantos dados temos entre 14,2 e 16,2, excluindo o 16,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Frequência absoluta igual a 10. Vamos ao seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Frequência absoluta igual a 9. E vamos, por fim, à última classe. 2 dados. Portanto, temos 2 dados entre 18,2 e 20,2. Significa que a frequência absoluta é igual a 2. Então, agora vamos confirmar se de facto a nossa contagem está correta e se todos os dados estão aqui incluídos. Como é que fazemos isso? Vamos achar o total da frequência absoluta. Ou seja, vamos fazer 9 mais 10 mais 9 mais 2, que é igual a 30. Cá está. Tínhamos 30 dados e o somatório das frequências absolutas coincide com esse número, também é 30. Vamos agora calcular a frequência relativa. A frequência relativa é igual à frequência absoluta a dividir pelo total de dados, ou pelo total das frequências absolutas. Neste caso, é 9 a dividir por 30, que é igual a 0,3. Vamos aqui ao segundo caso, à segunda classe. Fica 10 a dividir por 30, que é igual a 0,33. 9 a dividir por 30, que é igual a 0,3. E, por fim, 2 a dividir por 30, que é igual a 0,07. A soma de todas as frequências relativas tem de ser igual a 1. Vamos então somar 0,3 mais 0,33 mais 0,3 mais 0,07 é igual a 1. Cá está, o somatório das frequências relativas igual a 1. Agora vamos fazer a coluna da frequência relativa em percentagem, e que é muito fácil. Ora, 0,3 corresponde a 30%. 0,33 corresponde a 33%. 0,3 corresponde a 30% e 0,07 corresponde a 7%. E a soma de todas estas percentagens, 30 mais 33 mais 30 mais 7, é igual a 100%, tal como deve ser. Vamos agora construir o histograma de frequências absolutas. Esta é a tabela que construímos e, com base nela, vamos construir o nosso histograma. Assim, vamos começar por desenhar os eixos. No eixo vertical, vamos assinalar as frequências absolutas.
Os nossos valores de frequência absoluta variam entre 2 e 10, pelo que a escala pode ser de 1 em 1 e pode ir aqui até 10. Representamos a frequência absoluta pela letra N minúscula. No eixo horizontal, vamos assinalar as temperaturas em graus centígrados, aqui com os valores das nossas classes. Assim, vamos começar por construir a primeira barra. Ora, a primeira classe, de 12,2 a 14,2, tem de frequência absoluta 9. Então, desenhamos uma barra até 9. A segunda classe tem de frequência 10. Então, vamos aqui ao nosso gráfico e vamos construir uma barra que vai até ao número 10. Classe seguinte, de 16,2 a 18,2, a frequência absoluta é 9. Então, cá está a nossa barra até ao número 9. E por fim, a última classe tem de frequência absoluta 2. Então, entre 18,2 e 20,2, vamos construir uma barra que vai até ao número 2. E o nosso histograma de frequências absolutas está construído. Que conclusões rápidas podemos tirar? Podemos dizer que a classe com maior frequência absoluta é a que vai de 14,2 a 16,2. Tem de frequência absoluta 10. Como é que tem a maior frequência absoluta, dizemos que é a classe modal. Olhando aqui para o gráfico, podemos ainda dizer que apenas 2 dias tiveram temperaturas entre 18,2 e 20,2. Todos os outros dias terão temperaturas máximas inferiores a 18,2, sendo que nenhum dia teve uma temperatura máxima inferior a 12,2. Por hoje é tudo. Espero por vocês no próximo vídeo.